Olá pessoal, então vamos agora falar no curso, na disciplina de Direito Hospitalar, do curso de Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito sobre comissões, tá certo? Sobre as comissões que os hospitais devem ter e qual a importância de cada uma delas. Para isso, mais uma vez, eu vou precisar da minha cola por conta dos números das resoluções, tá bom? A resolução do CFM 2152 de novembro de 2016 vai tratar das comissões de ética médica. Todos os estabelecimentos de saúde e outras pessoas jurídicas que exerçam a medicina prestem serviços de assistência à saúde, médica à saúde, têm que ter as comissões de ética médica. Elas são órgãos de apoio dos trabalhos dos conselhos regionais de medicina, tá bom? Dentro das instituições exercem funções fiscalizatórias, educativas, investigatórias. Elas servem então de apoio aí para os conselhos regionais de medicina, tá bom? Comissão de Ética Médica, Resolução 2152 de 2016. A Resolução 1638 de 2002, ela trata da criação de uma comissão de revisão de prontuários, ok? Toda instituição de saúde deve ter uma comissão de revisão de prontuários. Ela vai auxiliar o corpo clínico, ela vai oferecer elementos, inclusive, para que os prontuários sejam anotados de maneira adequada. Ela vai olhar, vou trazer para vocês os tópicos de maior interesse: identificação do paciente, anamnese, exame físico, exames complementares, exames de diagnóstico, evolução diária do paciente, legibilidade da letra, anotações quanto à impossibilidade de coletas em situações de urgência e emergência. Então, o que essa vai ver? Se eu, médico, Carlos, médico, estou anotando adequadamente no prontuário do meu paciente. Vocês lembram que a gente viu que é a obrigação do hospital, do estabelecimento de saúde, ter um prontuário para cada paciente? Sim, aqui nós vamos ter a revisão desses prontuários. Isso é importantíssimo, essa revisão dos prontuários, para ver a evolução adequada da assistência, se está tudo certo. Agora, não consegui anotar em função de situação de urgência e emergência, o que eu tenho que fazer, Carlos? Anota isso aí. Escreve isso. Escreve que algumas informações não puderam ser colhidas em função do quê? De uma situação de urgência e emergência, tá bom? Resolução 2171 de 2017, resolução 2171 de 2017, trata da comissão de revisão de óbito. Quer saber por que morreu? Porque a informação sobre a morte é importante para a gente verificar endemias, para a gente verificar pandemias, para a gente verificar a qualidade da assistência, enfim. Para que serve a comissão de revisão de óbito? Que deve estar nas instituições hospitalares, nas unidades de pronto atendimento, avaliação de todos os óbitos, quando ser necessário analisar o laudos de necrópsia. Compete a revisão de óbitos, a avaliação de todos os óbitos ocorridos, tá certo? Para apuração, inclusive, para fins de estatística do governo federal, pode usar isso. A gente tem sistema de informação de óbitos, é importante isso, tá, gente? Aí nós temos uma lei, a Lei 9431, de 6 de janeiro de 97, 9431, de 6 de janeiro de 97, que trata da obrigatoriedade de programa de controle de infecções hospitalares, modernamente chamada de infecções derivadas da assistência, não necessariamente infecção hospitalar, tá bom? Por quê? Porque a infecção pode ser fora do estabelecimento de saúde, ela pode ser uma infecção comunitária, ela não necessariamente é uma infecção
adquirida dentro do estabelecimento de saúde, tá bom? Isso é importante saber, inclusive para discutir em processos. Mas por que, Carlos? Ah, teve uma infecção, mas você precisa ver se essa infecção não é comunitária, você precisa ver quanto tempo essa infecção estava instalada, você precisa ver se essa infecção também não é endógena, não é do próprio organismo do paciente, ok? E se essa infecção não foi adquirida depois da alta hospitalar, tá bom? Isso é bastante importante, tá bom? Muito importante. Provavelmente vocês vão estudar isso em responsabilidade civil. Responsabilidade civil. A portaria, aí nós temos a lei 9431 de 97, nós temos uma portaria de 98, que é a 2616 de 12 de março de 98, que vai tratar do programa de controle de infecção hospitalares. Ótimo. E aí, nós vamos ter uma resolução do CFM 1552, resolução CFM 1552, de 1999, 20 de agosto de 1999, resolução 1552, que vai falar da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá bom? Essa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ou de infecção derivada da assistência vai definir a política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais em ambiente hospitalar, vai treinar os funcionários, vai estabelecer qual que é o protocolo, qual que é o medicamento padrão que vai ser utilizado naquela unidade hospitalar, vai fornecer em regime de cooperação informações para a gestão do SUS, com relação a informações que podem ter relevância na vigilância epidemiológica, por exemplo, ok? Elas devem notificar, a bem da verdade, a vigilância epidemiológica, tá bom? E nós temos aqui uma recomendação do CFM para a criação do Comitê de Bioética, que visa dispor aí sobre questões morais, bioética, em síntese, vocês bem devem saber disso, vai tratar do impacto da evolução em saúde, da evolução da tecnologia em saúde para as pessoas. Isso em síntese, em geral. E a gente vai ter a bioética clínica, que vai tratar da relação médico-paciente. Aí a história do termo de consentimento ou não consentimento, a partir da bioética, principalmente, mas não isoladamente, dos princípios da bioética principalista: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Enfim, essas são questões importantes para a tomada de decisão no ambiente hospitalar. Nos hospitais que eu trabalho, que eu conheço, nós não temos ainda comissões implantadas de bioética, tá bom? E o Conselho Federal de Enfermagem, através da resolução número 593, de 5 de novembro de 98, prevê a criação de comissões de ética de enfermagem. Ok? Qual que é a finalidade? A ementa dessa resolução. Ela tem função educativa, consultiva, de conciliação, orientação e vigilância do exercício ético e disciplinar dos profissionais da enfermagem em estabelecimentos de saúde, tá bom? Essas comissões são importantes, é impossível discutir cada um dos seus aspectos, mas é importante que vocês saibam da existência delas, ok? Muito bem. Tratado da questão das comissões, nós vamos falar agora de uma resolução que fala de transferência de pacientes, tá bom? Importante na gestão hospitalar. É a resolução 1672 de junho de 2003. Resolução 1672 de 2003, que vai tratar do transporte intra-hospitalar de paciente. O que ela vai falar aqui? Hospital referência, aquele indicado para receber pacientes, não pode negar atendimento. Eu não estou dizendo que ele não vai negar, eu estou dizendo que ele não pode negar.
A gente volta à questão de regime vaga zero, aquela transferência, mas lembrem que é uma obrigação do hospital a transferência do paciente, mesmo que seja para fins de diagnóstico, beleza? O risco de vida da transferência deve ser objeto de avaliação, ok? Pacientes graves, segundo a avaliação médica, devem ser transportados em ambulância, acompanhado de médico, de enfermeiro, além do motorista, em ambulância com suporte avançado. O risco e benefício da transferência, lembrem que eu falei de bioética, o risco da transferência, ou seja, o que é melhor para o paciente em determinada circunstância, princípio da beneficência, deve ser avaliado no momento da tomada de decisões. E lembrem, viu, pessoal, isso é uma coisa importante. O médico toma decisões considerando achados e sintomas na hora. Ele não tem como prever o que vai acontecer, ok? Então, essa ideia de responsabilizar o médico por tudo o que acontece deve-se ter em conta a necessidade de tomada de decisões, às vezes em regime de urgência, e essa tomada de decisões e esse cálculo do custo-benefício entre um procedimento ou uma conduta e outra tem que ser feito na hora, de acordo com os achados e sintomas naquele momento. Se a gente for fazer uma análise do que poderia ser feito, provavelmente a gente não perderia processo, concorda? Muito bem. Deve ser feito um relato da transferência, deve-se obter o consentimento do paciente, de acordo com essa resolução. Vocês estão vendo a questão da autonomia do paciente, como é importante, né? A autonomia do paciente é extremamente importante. E a última questão relevante tratada nessa portaria, nessa resolução, é que a responsabilidade até o destino é do médico que determina a transferência, ok? Muito bem. Ainda na esfera de interesse de transferência de pacientes, a gente tem uma portaria do Ministério de Saúde que vai tratar 2048 de 2002, que vai tratar dos sistemas de urgência e emergência. Ela está passando por um processo de modificação, mas ela, de qualquer forma, traz para a gente o que é ambulância, tipos de ambulância, ok? Ela pode ser revogada amanhã, depois da manhã, mas, enfim, ela trata do que é ambulância. Eu só vou trazer para vocês aqui uma referência a tipos de ambulância de transferência. Ambulância de transporte serve para pacientes que não apresentam risco de vida. Remoção simples, eletiva. O que é conduta ou remoção eletiva? Conduta eletiva é o procedimento eletivo é aquela que não está revestido de urgência e emergência. Enfim, dá para fazer tranquilo. Mas olha, gente, a gente tem que pensar, quando a gente fala em procedimento ou conduta eletiva, se esse procedimento eletivo não é um eletivo sensível, ou seja, em que a demora pode efetivamente agravar a situação do paciente. Eu não preciso fazer hoje, eu não preciso fazer amanhã. É eletivo, mas eu não posso demorar 2 meses para fazer. Eletivo sensível é isso. Aquele procedimento que não precisa ser feito agora, mas não pode demorar muito tempo para ser realizado, ok? Ambulância do tipo B, suporte básico, risco de vida conhecido, mas não classificável como situação de urgência e emergência. Não classificado como pode haver necessidade de intervenção médica no momento da transferência. É uma classificação, de acordo com achados e sintomas no momento. Então, eu vou ver como é que ele estava no momento da transferência. Se houve uma intercorrência, nós não podemos imputar isso à responsabilidade de terceiros, tá bom? Ambulância de suporte avançado, enfim, equipamentos necessários para atendimento de emergência, todos os recursos para poder atender o paciente. A gente tem aeronave de transporte médico e embarcação de transporte médico. Eu vou fazer referência aqui para vocês
Bom, aeronave de transporte médico e embarcação de transporte médico é avião ou barco para levar paciente, tá bom? Eu vou fazer a referência para vocês a um parecer do Conselho Regional de Medicina da Bahia, ele é de 2008, que diz o seguinte, que ambulância não é para carregar cadáver, ambulância não é carro funerário, ambulância, segundo a dicção do conselheiro lá do Conselho Regional de Medicina da Bahia, é meio de transporte de paciente, não deve ser usado para outras finalidades, inclusive transporte de cadáver. Gente, às vezes nós podemos nos enfrentar aí questões de discussão sobre leitos hospitalares. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que vem a ser um leito hospitalar? É onde o paciente fica? Sim, é o endereço do paciente enquanto ele está internado, enquanto ele está em ambiente hospitalar. Leito é isso. É a cama numerada, identificada, localizada numa enfermaria ou num quarto, que se constitui o endereço exclusivo de um paciente durante a sua estadia no hospital. É lá. Isso é leito. Ele é meu endereço lá enquanto eu estiver internado. Mas a cama do meu acompanhante não é leito, porque ela não está ocupada por paciente. E também não, vou falar para vocês aqui uma identificação do que não são considerados leitos de internação. Leitos de observação, leito de apoio ao procedimento diagnóstico, leitos de urgência e emergência, leitos de pré-parto, leitos de hospital-dia, em que a pessoa passa o dia, mas não fica internado, berços de alojamento conjunto, camas destinadas a acompanhantes e funcionários do hospital e leitos de acompanhantes, como eu já fiz referência para você. Então, mas o leito pode ser aquela cama numerada, identificada durante o período de internação do paciente, pode ser clínico, pode ser cirúrgico, pode ser obstétrico, pode ser pediátrico, pode ser leito de isolamento, muito importante agora, pode ser leito de isolamento reverso. Leito de isolamento é aquele em que a pessoa fica afastada para não contaminar outras pessoas. O leito de internamento reverso, por sua vez, é aquele em que a pessoa fica afastada de qualquer barreira, ela fica afastada mediante barreiras para evitar a contaminação dela. Por exemplo, um altamente queimado, que se tiver contato com qualquer pessoa, pode se infectar. Então, o isolamento não é para o isolamento reverso, não é para aquela pessoa não contaminar, mas é para ela não ser contaminada, tá bom? A gente vai ter leitos de cuidados intensivos, leito de hospital-dia, leito de observação, que não é considerado leito de internação, nós já falamos sobre isso. Leito em condição de uso é o leito que pode ser utilizado, é o leito ativo, aquele que está sendo utilizado habitualmente. Leito bloqueado é aquele que não pode ser utilizado por qualquer razão. E por que não poderia não ser utilizado por qualquer razão? Por contaminação, por exemplo. Então, eu tenho leito de uso, aqueles que habitualmente são utilizados. E eu tenho leito de uso mais bloqueado, aquele em que não pode haver internação, ele não pode ser ocupado em função da potencialidade de contaminação. Tá bom? Eu tenho leito extra para internação. É a cama ou maca que não é para internação, mas precisa-se dela para internação, em função de uma condição especial, de algum grave acidente que aconteceu, eu vou me utilizar desses leitos. Tem os leitos que são
dos leitos extraordinários para internação, tá bom? Aqueles que não são previstos, não entraram no nosso cálculo, no cálculo para a demanda do hospital, mas que são criados para atender uma situação excepcional. Leitos desativados são aqueles que estão acima da capacidade ativa de um hospital, enfim. E leitos inativos são aqueles que não são usados. Beleza? Tranquilo? Essas são as questões importantes sobre leito. Questão importante sobre leito também, ou sobre todo o ambiente hospitalar, porque no leito hospitalar a gente tem roupa, a gente tem os lençóis, roupa de cama, jogos de cama, enfim, é o serviço de processamento de roupas. Serviço de processamento de roupas é a antiga lavanderia hospitalar, tá bom? Nesse aspecto nós temos material crítico, não crítico, se pode separar, forma que vai ser lavado, a lavanderia tem que ser separada do local de circulação de pessoas para evitar contaminação. A resolução que cuida do serviço de processamento de roupa é a resolução número 6 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolução Anvisa 6 de 30 de janeiro de 2012, conjunto de etapas que passa para a higienização e manutenção da qualidade das roupas utilizadas em ambiente hospitalar. Tá bom, gente? É isso. Espero que tenha sido produtivo e a gente se veja já, tá bom? Até mais.